A física lida com um amplo conjunto de grandezas físicas. Essas grandezas são classificadas em grupos: grandezas escalares, grandezas vetoriais, grandezas tensoriais. Hoje nós só vamos falar de grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é importante que se entenda é que essas propriedades se referem a questões relativas a como essas grandezas se comportam quando nós efetuamos uma rotação do referencial cartesiano. O fato é que nós temos grandezas escalares, que são as grandezas mais simples. Por quê? As grandezas escalares são grandezas que, para caracterizá-las, precisamos dar apenas um número e uma unidade de medida. Nada mais. Quando dizemos que a temperatura do paciente é de 37 graus, nós estamos especificando esta grandeza física por meio da intensidade, 37, e a unidade de medida. E não precisamos mais nada. Basta especificar, digamos assim, um atributo da grandeza física. Outras grandezas, no entanto, há que você precisa dar 3 atributos. Essas grandezas são umas grandezas vetoriais. Eu tenho aqui um exemplo relativamente simples. Indicar a posição. Onde está alguém? Você aponta. Ele está a 10 metros daqui. Ora, veja, no cotidiano nós já adquirimos esse conceito intuitivo de grandeza vetorial. Porque para especificar a posição, eu preciso de um dado, que é a distância até nós. Eu preciso indicar o que nós chamamos de direção e de sentido, apontando com o dedo. Vamos hoje falar sobre isso. De uma maneira, o que é importante que se entenda é que as grandezas vetoriais, nós indicamos, é isso que estamos querendo chamar a atenção aqui, nós indicamos uma flecha por cima. Então, o vetor posição, o vetor velocidade, o vetor aceleração, o vetor força e assim por diante. As grandezas escalares, nós indicamos apenas com uma letra, E, para energia, temperatura, tempo, massa, distância. São, então, grandezas escalares. Temos 2 formas de trabalhar e de representar grandezas vetoriais. Vamos começar falando da representação gráfica. Na representação gráfica, nós damos 3 atributos de uma grandeza vetorial. Que atributos são esses? Damos o nome desses atributos de módulo, direção e sentido. 3 atributos. O que é um módulo de uma grandeza vetorial? É a sua intensidade. Dizer que algo está a 100 metros, eu estou especificando a distância. De forma que módulo dá intensidade da grandeza vetorial. E esse é um aspecto muito importante. O módulo de uma grandeza. Usualmente, nós representamos o módulo de uma grandeza física, utilizando basicamente 2 formas, né? Em primeiro lugar, podemos especificar
o módulo de uma grandeza vetorial, em que pese, às vezes, um certo risco de fazer confusão, mas podemos também indicar o módulo de uma grandeza vetorial desta forma. Aqui colocamos, então, o símbolo da grandeza vetorial e duas barras para representar o módulo da grandeza vetorial. O fato é que nós temos, então, em primeiro lugar, um atributo da grandeza vetorial, atributo esse conhecido como o módulo da grandeza vetorial, e temos, então, que dar outros atributos. Que outros atributos? Mais dois. A direção. Precisamos atribuir a direção de uma grandeza vetorial. O que é direção? Temos aqui uma figura para ilustrar isso. Direção é o que existe de comum a um feixe de retas paralelas, de forma que estas retas têm a mesma direção. Um outro atributo importante é o sentido. Ora, ao longo de uma mesma direção, nós podemos falar de dois sentidos. Por exemplo, nesse segmento de reta, estamos falando agora de uma direção, nós temos o sentido de A para B e de C para D. Ou seja, ao longo de uma direção, podemos especificar dois sentidos, de forma que, na representação gráfica, nós devemos, então, dar esses três atributos: o módulo, a direção e o sentido da grandeza vetorial. E isso é suficiente. Ora, é importante que a gente entenda que muitas vezes fazemos uso de operações. Por exemplo, eu tenho uma força nessa direção e nesse sentido, uma outra força na direção e o sentido. Qual é a resultante da soma dessas duas forças? Estamos falando, então, de operações. Sim. A primeira operação que consideramos ser importante, não é quando multiplicamos uma grandeza vetorial por um escalar, por um número. A essa operação, nós damos, então, o nome de lambda vezes v. Lambda é um número, de forma que estamos falando aqui do vetor resultante da multiplicação de um vetor por uma grandeza escalar. De forma que o vetor resultante é igual a lambda vezes v. É uma operação, eu multiplico uma grandeza vetorial por um número, por um escalar. Multiplicação de um vetor por um escalar me gera um novo vetor e que tem as seguintes características, porque é disso que é importante, né, a gente falar. Né? Ora, o vetor resultante, ele tem um módulo que é igual ao módulo de lambda vezes o módulo de v. Ele tem a mesma direção, do vetor v e tem o mesmo sentido de v se lambda for um número positivo. Se lambda for um número negativo, o vetor resultante tem um sentido oposto ao do vetor v. Ora, eu tenho aqui, então, exemplos simples. Tá? O primeiro deles é multiplicar este vetor v por um fator 2, 2 vezes v. É esse vetor resultante aqui, que é, digamos assim, um vetor cujo módulo é 2 vezes o módulo desse, tem a mesma direção do vetor v e tem o mesmo sentido, porque esse x que está aqui agora é um número positivo. Eu posso multiplicar por um número negativo, por exemplo, menos 1, é um exemplo. Ora, este é o vetor v, o vetor resultante tem o mesmo módulo, como se pode ver aqui da figura.
tem a mesma direção, mas tem o sentido oposto, porque eu multipliquei por um número negativo. De forma que estamos falando de uma operação relativamente simples, né, envolvendo vetores. Uma outra operação importante em relação a grandezas vetoriais é agora a soma e a subtração de grandezas vetoriais. A gente pode assistir aqui a esta animação nos dois casos, né? Mas, de qualquer maneira, quando nós somamos dois vetores, eu tenho, por exemplo, aqui um vetor resultante da soma de duas grandezas vetoriais, e indicamos assim, V é igual a V1 mais V2, o que significa efetuar a soma é obter o vetor resultante da soma de dois vetores. É claro que eu posso também fazer a subtração, por exemplo, o vetor resultante de V1 menos V2. É uma outra operação, soma de vetores, subtração de vetores. O fato é que muitas vezes na física nós estamos diante desse problema de efetuar a soma de vetores. Ora, na representação dita gráfica, o vetor resultante da soma de dois vetores é obtido a partir da construção de um paralelogramo. E a gente agora faz uso da regra do paralelogramo. O que significa isto? Eu tenho aqui um vetor V1, aqui eu tenho um vetor V2, que eu tenho V1, e agora eu posso construir um paralelogramo. Eu considero uma reta paralela aqui a este vetor, uma outra paralela a este vetor, e agora aqui eu tenho um paralelogramo. Ora, o vetor resultante, que é a soma desses dois vetores, ele tem um módulo que é dado pela diagonal do paralelogramo. De forma que o módulo, né, desse vetor aqui é basicamente a diagonal do paralelogramo. A direção é a direção da diagonal ao paralelogramo. E, finalmente, o sentido é deste ponto comum aqui até a extremidade do paralelogramo. Com isso, eu especifiquei o módulo, a direção e o sentido. Ora, se nós designarmos por φ este ângulo entre os dois vetores, o que se pode mostrar é que o módulo deste vetor resultante, então, o módulo de V do vetor resultante ao quadrado, porque eu acho que seria até mais fácil, ao invés de extrair a raiz quadrada, é igual a V1 ao quadrado, agora que eu estou utilizando o V1 como módulo do vetor V1, mais V2 ao quadrado, mais 2 vezes V1 vezes V2, vezes o cosseno do ângulo φ. De forma que, do ponto de vista prático, né, nós temos aqui esta regra, né, para a determinação do módulo do vetor resultante da soma de dois vetores. É claro que, no caso em que eu queira determinar a diferença de dois vetores, a regra é bastante simples. A gente utiliza a regra para a soma. Eu somo o vetor V1 mais o vetor menos V2, se for V1 menos V2. O fato é que, para a subtração, utilizamos a regra da soma depois de invertermos um dos vetores. Essas são as operações mais simples: multiplicação por um escalar, soma de vetores, subtração de vetores, mas devemos falar também de soma de muitos vetores, por exemplo. Ora,
de acordo com esta regra aqui, a extensão para muitos vetores segue de acordo com essa animação. Ou seja, o vetor, dito vetor resultante, ele é basicamente um vetor que, quando você coloca todos os vetores, um em seguida ao outro numa sequência, o vetor resultante é este vetor que vai desde esta extremidade até a outra extremidade. Também é importante entender que, na física, quando trabalhamos com grandezas vetoriais, nós devemos introduzir produtos de duas grandezas vetoriais. Mas são produtos muito especiais, na realidade. Nós, então, falamos de dois produtos. Vamos começar pelo produto escalar de duas grandezas vetoriais, né? Ora, como o nome indica, se eu tenho uma grandeza vetorial A e uma grandeza vetorial B, o produto escalar de duas grandezas vetoriais, e nós indicamos o produto escalar por A ponto B, que se lê A escalar B. O produto escalar de dois vetores, ele é, por definição, porque na realidade isso aqui é uma definição, podemos colocar assim, né? É, por definição, igual ao módulo de A vezes o produto usual, módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Onde φ agora é este ângulo entre os dois vetores. É uma definição, mas é uma definição utilizando a representação gráfica. De forma que, com isso, nós temos aqui uma definição de produto. Agora é um produto de dois vetores. Esse produto, podemos demonstrar que, de fato, ele é um escalar. É uma grandeza escalar, quando definida assim. Eu me referi antes a questões envolvendo propriedades de transformação de grandeza sob uma rotação ou sob rotações do referencial. Então, a gente pode provar que, de fato, este produto escalar é uma grandeza escalar. Temos também um produto envolvendo duas grandezas vetoriais, e esse produto resulta numa grandeza vetorial. Ora, definimos o produto vetorial de dois vetores, vamos indicar assim. C é o vetor que resulta do produto vetorial do vetor A pelo vetor B, indicamos assim, que se lê A vetor B. O produto vetorial de dois vetores resulta ser uma grandeza vetorial. É por isso que indicamos assim. C, uma grandeza vetorial, é obtida a partir do produto vetorial do vetor A pelo vetor B. Ou seja, a partir de dois vetores, eu estou gerando um novo vetor a partir do produto vetorial. Muito bem, o que a gente pode falar sobre esse vetor C, o vetor resultante do produto vetorial? Bom, temos que especificar a direção, o sentido do vetor C,
Então, vamos às regras, né, para determinarmos o módulo, a direção e o sentido do produto vetorial de dois vetores, utilizando a representação gráfica. Estamos ainda na representação gráfica. Vamos começar pelo módulo, porque é mais fácil da gente falar a respeito do módulo deste vetor resultante. Ora, o módulo do vetor C, e às vezes a gente indica assim, né? O módulo do vetor resultante do produto vetorial é igual a C, é igual a módulo de A, podemos então indicar assim, né? Módulo de A, vezes módulo de B, vezes seno do ângulo entre esses dois vetores. Então, se o vetor A for este vetor, o vetor B for este vetor aqui, esse ângulo φ é o ângulo entre as duas grandezas vetoriais. De forma que o módulo desta grandeza vetorial que resulta deste produto é igual a A vezes B vezes seno do ângulo φ, que é o ângulo entre as duas grandezas vetoriais. Finalmente, devemos agora falar da direção desse vetor C e, finalmente, do sentido do vetor C. Bom, agora vamos ter que recorrer a uma figura. Sem isso é muito difícil entender, né, a direção do produto vetorial de dois vetores. Então, veja que aqui, na realidade, estamos representando nessa figura o ângulo entre A e B como sendo o ângulo θ, né? O ângulo θ. Mas, de qualquer maneira, o que importa aqui é o seguinte: o sentido e a direção do vetor resultante do produto vetorial é a seguinte: regra da mão direita. Não tem outro jeito. Regra da mão direita. O que afirma essa regra? Quando com a mão direita, como indicado aqui, nós aproximamos o vetor A do vetor B, veja, A é este vetor, B é este vetor, está representado ali, né? O fato é que, quando aproximamos, utilizando a mão direita, eu estou aproximando o vetor A do vetor B, utilizando, portanto, esses dedos. Veja que agora este dedo indica a direção e o sentido do vetor resultante. Portanto, aproximo o vetor A do vetor B e este dedo indica a direção, que é a direção de um eixo que é perpendicular a um plano que contém os vetores A e B. De forma que a direção é a direção de um eixo passando pelo ponto de interseção dos vetores A e B, e esse eixo é perpendicular a um plano que contém os vetores A e B. E o sentido é indicado por esse dedo. Não existe regra melhor do que esta. Isso estou falando da representação gráfica. O fato é que nós temos, na verdade, muitas grandezas físicas, né, que são definidas a partir do produto vetorial de dois vetores. Por exemplo, o momento angular de uma partícula, ele é definido como sendo
o produto vetorial do vetor posição pelo momento linear. Nós temos também uma outra definição importante, que é a do torque de uma força, que é o produto vetorial do vetor posição pelo vetor força. Ou seja, esse conceito de produto vetorial de dois vetores é um conceito extremamente importante na física, porquanto muitas das grandezas que nós utilizamos na física são definidas a partir do produto vetorial. É claro que também posso fazer uso na física de produtos escalares de duas grandezas. O trabalho realizado por uma força, por exemplo, pode ser definido como o produto escalar da força pelo vetor deslocamento. Então, temos aí muitos exemplos de grandezas físicas que são derivadas a partir do produto escalar de duas grandezas físicas e também grandezas físicas que são definidas a partir do produto vetorial de duas grandezas físicas.